Entendendo a história da escravidão africana, os europeus não foram os únicos traficantes de escravos. No vasto panteão da história, os negros foram vítimas e opressores. No entanto, a história foi tão politizada que ouvimos falar infinitamente sobre a primeira e quase nunca sobre a segunda. A retórica eclipsou os fatos. É fato, por exemplo, que os africanos participaram do tráfico transatlântico de escravos. A história agora é frequentemente usada como um porrete para martelar as pessoas brancas em submissão. Em vez de reconhecer nuances e complexidades, muitos que deveriam saber melhor abraçaram a narrativa simplista dos ativistas. Publicações tradicionais como The Atlantic e The New York Times querem desesperadamente que seja verdade que os negros só foram vítimas dos brancos. No entanto, o sentimentalismo editorial não pode mudar os fatos. Uma leitura adequada da história quebra as frases de bem-estar dos ativistas de esquerda. Tais ativistas invocam constantemente o papel dos europeus no tráfico transatlântico de escravos para evocar sentimentos de culpa entre os brancos contemporâneos. Por trás da propaganda está escondido o fato de que os africanos realmente facilitaram o comércio. A escravidão existia no continente antes do contato com os europeus. Os africanos estavam, portanto, bem acostumados com o negócio. Em Slave Traders by Invitation, o historiador Finn Fuglestad argumenta que, em alguns casos, os europeus foram solicitados a participar do comércio. Na verdade, a escravidão era tão lucrativa para os africanos que eles às vezes atormentavam os comerciantes europeus com propostas comerciais. Em The Golden Trade, Richard Johnson contou que um comerciante expressou choque quando ele recusou sua oferta de escravos. Ao entrar no tráfico de escravos africanos, os europeus estavam apenas aprofundando uma prática há muito arraigada. E eles não estavam alheios à realidade de que o sucesso significava genuflexão para as elites africanas. O historiador Peter Emmer derrubou o consenso politicamente correto de que os africanos eram atores marginais no tráfico de escravos. Ele observa que, se os europeus tivessem estabelecido os termos, teriam adquirido um número maior de escravos das partes costeiras da África Ocidental, mais próximas do Novo Mundo, para reduzir os riscos de transporte. No entanto, a maioria dos escravos era obtida de seções da costa africana distantes do Novo Mundo e, portanto, mais difíceis de alcançar. Como os africanos definiram os termos, os europeus recorreram à compra de mais mulheres do que o necessário. O tipo de escravo fornecido dependia dos interesses dos comerciantes africanos. Os africanos se certificaram de que os europeus entendiam que o comércio estava sendo conduzido em seu território. Eles estabeleceram as condições para os arranjos comerciais de modo que as cargas programadas para a África refletissem as peculiaridades dos gostos africanos. As elites africanas eram consumidores exigentes que examinavam cuidadosamente as importações em busca de falhas, às vezes para desgostos dos europeus. Na década de 1660, um comerciante alemão relatou que os africanos podiam rapidamente diferenciar entre têxteis holandeses ou indianos de alta qualidade e seus concorrentes inferiores produzidos na Inglaterra e na Alemanha. Seus relatos estão repletos de denúncias de que os africanos fraudavam os europeus, combinando ouro com substâncias menos valiosas e, em seguida, impedindo os europeus de penalizar os supostos trapaceiros. Sem cooperar com os africanos, os europeus não poderiam fazer negócios no continente. Os comerciantes europeus eram apenas inquilinos em solo africano, que tinham que pagar às elites para construir seus postos comerciais. No Império Azante, os europeus eram obrigados a pagar aluguel ou tributo sempre que construíam assentamentos. Da mesma forma, o reino de Whydah obrigou os comerciantes europeus a pagar taxas alfandegárias e distribuir presentes ao rei e seus agentes. Tomado pela ganância, um rei de 1700 extraiu taxas equivalentes a 10 escravos de cada escravista europeu para abrir o mercado, e então ordenou que comprassem seus escravos a um preço exorbitante. Este era o padrão em toda a África. Os governantes constantemente lembravam aos europeus que os africanos estavam no comando. Até mesmo os poderosos britânicos pagavam um aluguel anual ao Fante para ocupar as terras em que seus fortes foram construídos.
O custo de fazer negócios na África aumentou ainda mais devido a atrasos burocráticos, apesar dos mecanismos para agilizar questões comerciais e resolver disputas comerciais. Mas como os africanos eram tão formidáveis, eles podiam punir os europeus por desafiarem sua autoridade. James Nightingale, governador de Fort Charles na década de 1680, expressou oposição à política em Anamaboy e foi prontamente despido, espancado e removido do forte. Os europeus também foram mortos por apoiarem um lado errado em guerras civis locais ou em guerras entre governantes africanos rivais. A autoridade política na África muitas vezes impedia os europeus de expandir seus empreendimentos comerciais. O desejo dos europeus por minas e plantações irritou os líderes africanos que acreditavam que tais aquisições implicavam uma perda de soberania. Como tal, os europeus não tiveram sucesso em monopolizar a produção de ouro africano. Talvez o único ouro exportado da África que foi fabricado sob supervisão europeia tenha emanado do Brasil no final do século XVII, tendo sido enviado para a África como pagamento por escravos. Dada a agência que os africanos tinham em suas relações com os europeus, alguns consideram o tráfico de escravos um sinal da força da África e não um sinal de fraqueza. Como escreve o historiador Matthew Heaton, o comércio tornou-se tão importante para certos estados que levou a grandes rivalidades. Negros conquistando e escravizando outros negros, evidentemente, não era incomum. No início do século XVIII, Baida e Alada tentaram apertar seu controle do comércio de escravos, estabelecendo monopólios costeiros sobre o acesso aos comerciantes europeus. O rei de Alada não proibiu os comerciantes do interior de negociar com os europeus, mas declarou direitos de monopólio para a compra de armas de fogo e búzios. Este movimento enfureceu o Daomé, um dos maiores compradores de escravos do interior, cujo rei Agaja retaliou atacando o porto de Jaquim em 1724 e Vaida em 1727, trazendo-os ambos para a rede tributária do Daomé. Esses fatos deveriam acabar com o mito de que os africanos só ocupavam uma posição subordinada no tráfico de escravos. Outras evidências devem furar o argumento de que a escravidão não beneficiou os africanos. Obviamente, o comércio era ruim para as pessoas que eram exportadas, mas faltam evidências concretas de seus efeitos devastadores sobre as indústrias africanas. A análise histórica mostra que o tráfico de escravos não gerou lucros descomunais para as partes envolvidas, pois era uma atividade muito onerosa. E as evidências sugerem que os termos de troca gradualmente mudaram para favorecer os africanos no final do século XVIII. É claro que isso não significa que os lucros do tráfico de escravos enriqueceram as sociedades africanas. Afinal, os benefícios em grande parte se acumularam para as elites. Mas isso nega a tese de que os europeus foram os únicos beneficiários do comércio. Outro mito pernicioso é o de que os africanos não se beneficiaram das importações europeias. O comércio com a Europa prosperou porque os europeus estavam dispostos a fornecer bens que os africanos demandavam, como têxteis, metais e outros bens de luxo que poderiam ser fabricados de forma mais eficiente em outros lugares. Os europeus também introduziram bens que antes não eram produzidos no continente. O historiador Daniel Domingues da Silva argumenta que a maioria das importações não substituíram itens fabricados localmente. Em algumas regiões, ele sustenta, os bens importados eram difundidos no público em geral, em vez de serem concentrados entre as elites. As conclusões do historiador complementam o argumento de David Northrop, de que as importações suplementavam em vez de deslocar produtos feitos localmente em regiões do interior. Como as elites desejavam itens de luxo que sinalizassem seus status para a comunidade, os têxteis importados se tornaram extremamente populares. Os europeus não podem ser culpados por responderem ao mercado. E sobre a questão da escravidão, é digno de nota que os ativistas se concentram nas brutalidades do comércio transatlântico, minimizando ou ignorando as do comércio transsaariano. As pesquisas sobre este último são bastante escassas, embora tenha começado muito antes e, portanto, durado muito mais tempo. Os senhores de escravos árabes tendiam a ser particularmente cruéis, estuprando as mulheres e castrando os homens para impedi-los de se reproduzir. A escravidão diferia no mundo árabe na medida em que a motivação mais comum era adquirir mulheres para fins sexuais. Quando os comerciantes podiam obter mulheres circassianas, eslavas, gregas e outras brancas a preços razoáveis, elas eram geralmente preferidas às negras. Como os europeus, os árabes elaboraram teorias mirabolantes para justificar sua escravização dos negros africanos.
A explicação de Ibn Khaldun é particularmente perturbadora. As únicas pessoas que aceitam a escravidão são os negros, Sudão, devido ao seu baixo grau de humanidade e sua proximidade com o estágio animal. Outras pessoas que aceitam o estatuto de escravo fazem-no como um meio de alcançar um alto posto ou poder, como é o caso dos turcos mamelucos no Oriente e dos francos e galegos que entram ao serviço do Estado na Espanha. Outro mito que se tornou amplamente aceito é o de que os negros não se interessavam pelo colonialismo. Em 1822, a Sociedade Americana de Colonização estabeleceu a Libéria como destino para escravos negros libertos. Uma vez que tais indivíduos enfrentaram racismo severo na América, era de se esperar que eles promovessem os interesses dos povos negros nativos em sua nova pátria. Na verdade, ocorreu o contrário. Os nativos da Libéria receberam poucos direitos civis pela Constituição da Libéria de 1847. Apenas um pequeno número alcançou a franquia e o direito de trabalhar em departamentos governamentais. Como os britânicos, as elites colonas governavam através do domínio indireto, o que criava seus próprios problemas. Soldados corruptos e mal treinados devastaram aldeias, saquearam fazendas e estupraram mulheres. O governo impôs um imposto de cabana anual aos homens adultos, mas o programa ficou atolado em corrupção, com os chefes das aldeias usando os pagamentos para negócios pessoais. As elites viviam luxuosamente e raramente pagavam impostos, enquanto mal forneciam infraestrutura social à população. As rebeliões locais foram rapidamente reprimidas. A situação na Libéria ficou tão ruim que em 1930 a Liga das Nações investigou a alegação de que os africanos estavam sendo escravizados. Muitos moradores esperavam que a chegada de afro-americanos melhorasse as condições de vida no país, apenas para se desiludir com a incompetência dos colonos. Esta carta perspicaz do rei Yado de Ud, da tribo Capepalmas Grebo, ilustra as frustrações dos liberianos nativos. No ano de 1834, um lote de colonos negros chegou às nossas costas em busca de um lar. Com pena de sua condição e prevendo que, ao estabelecerem-se entre nós, os benefícios da iluminação e da civilização cristãs seriam disseminados, nossos pais abriram-lhes os braços. Nossos pais sempre fizeram amizade com a República da Libéria como uma nação em luta de nossa raça, mas o governo logo começou a nos desprezar, colocando-nos em seu quarto e eles em seus senhores, da mesma forma que em seus dias de escravidão na América. Os estudos históricos revisados neste artigo revelam as complexidades da humanidade. Todos os grupos têm a capacidade de fazer o mal, assim como o bem. Diminuir a capacidade de maldade dos negros e lançá-los como vítimas indefesas dos brancos não é apenas mentiroso, mas também paternalista. Retira o arbítrio dos negros, entregando-os a um papel subserviente em todos os episódios históricos. O passado nunca deve ser alterado ou distorcido em um esforço equivocado para elevar a autoestima dos negros.